Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa, Mães que Inspiram. São mães de crianças atípicas que vão contar as suas histórias, os seus dia a dias, as suas entregas, o seu amor diário para estar cuidando, tratando e evoluindo junto com seus filhos. Então eu convido você hoje para ficar um pouco com a gente, assistir esse programa, entender um pouco mais da didática dessas mães. Eu estou aqui com Márcia, que é a mãe de Heitor, e estou aqui com Vanessa, que é a mãe de Geraldo. Seja bem-vindo, Vanessa. Obrigada. Márcia, seja bem-vindo. E eu quero abrir o programa com a primeira pergunta. Como foi depois do diagnóstico? O que mudou? Como está essa caminhada? Se há evolução? Como está Heitor hoje? Bom, para a gente, depois do diagnóstico, tivemos que nos reinventar, né? Foi preciso reformular nossa rotina, nossos hábitos, para que a gente acompanhasse ele, né, no ritmo dele, que a gente já vinha convivendo com isso há um bom tempo. A gente ainda não entendia, não sabia o porquê, mas a gente já vinha convivendo com o autismo, né? Momentos de crise, a não verbalidade, entre outras coisas. E quando você fala momento de crise, ele é um gatilho. A gente chama de gatilho, né? sim. Qual seria um gatilho dele, por exemplo? Não dá o que ele quer num determinado momento. Coisas simples, né? Por exemplo, algo até que seja perigoso para ele. Ele está ali na cozinha e de repente, se ele pega um garfo, que é um objeto pontudo, se eu retiro dele, ele não entende ainda que é um objeto perigoso e que eu estou tirando dele, mas é para o bem dele. E ali ele fica impaciente, ele chora e é um gatilho para uma crise, né? Um possível momento de crise. E assim, depois do diagnóstico, né, quando veio a confirmação do autismo, a gente mais para cá? Sim. Quando a gente teve a confirmação, a gente teve a certeza de que eu e o pai dele, né, tínhamos que estar cada vez mais unidos em prol do desenvolvimento dele. Mais do que nunca ele ia e está precisando da gente para ir em busca, né, do que ele precisa, que são as terapias, tá na escola, né, convivendo com outras crianças. Como é esse dia a dia na escola? Ele tem acompanhamento, não? Na escola ele não tem, né? É só a professora dele, a acompanhante de sala. Assim, a relação dele com elas é ótima. Ele é uma criança carinhosa, ele se apega rápido, mas a dificuldade é o convívio dele em relação às outras crianças. Brincar, sabe? Querer, assim, realmente estar próximo de outras crianças. A interação é uma dificuldade no dia a dia. Ele se distancia, prefere brincar só, ou tem mais apego, assim, de um momento de brincadeira com a professora dele. Mas com as crianças é uma dificuldade ainda. Ele está com 3 anos, né? E você teve o laudo, qual a idade dele? Eu tive o laudo, ele estava com 2 anos e 8 meses. Mas desde 1 ano e 3 meses ele vem apresentando as características. Que no caso dele ele regrediu, né? Até 1 ano e 3 meses ele falou algumas palavras, ele acenava, dava tchau, se a gente chamasse ele olhava de imediato. E aos poucos a gente foi percebendo que foi parando, cada vez falando menos, deixando do contato visual, né? Foi perdendo o contato visual. Às vezes a gente tinha que chamar inúmeras vezes para poder ele olhar. E a gente foi juntando, né? Coisas do dia a dia que a gente acendeu um alerta na gente, não, tem algo aqui, a gente tem que ir em busca. E a internet, né, tá aí para nos ajudar
muitas vezes. E a gente foi pesquisando e percebendo que eram características de autismo. Até então eu não tinha conhecimento, não tinha me aprofundado. E quando a gente viu isso, a gente foi em busca da ajuda profissional. E de imediato não nos confirmou nada, né? Porque era rápido. Mas a médica nos deu todos os passos, né, que a gente deveria tomar a partir daquele momento, que era procurar a escola, né? Botar ele na escola para que ele melhorasse essa interação dele no convívio com as outras crianças. E de imediato ela falou, né? Procure terapias. Eu ainda não estou fechando o laudo, não estou lhe confirmando nada, né? Não posso fazer isso assim, rápido. Mas ela nos esclareceu o que a gente precisava fazer de imediato. Caramba. E você analisa ele do dia que você descobriu até hoje. Há uma evolução? Sim, com certeza. Por mais que seja difícil, mas todos os dias a gente vê uma evolução nele, sabe? Bom. Coisas simples do dia a dia, mas assim, para mim e para o pai dele, que está com ele, né? A gente sabe, assim, é uma coisa simples, mas a gente já nota que é uma evolução, sabe? Bom, e Geraldo, Vanessa? Me conta um pouquinho do dia que vocês tiveram um laudo, que vocês perceberam, como foi essa descoberta, como a família apoiou, como é essa evolução. Sim. A minha história com Geraldo Victor, o meu pequeno, a história é um pouquinho parecida com a do Heitor. Ele também teve autismo regressivo, com até 1 aninho de idade, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ele não apresentava nenhum sintoma, assim, nenhum sinal. Mas aí depois veio a questão da fala, que foi bem gritante, assim, ele parou de falar. Eu acho que não verbal. Isso, ele ainda é não verbal, ele hoje está com 4 anos, mas a cada mês que ia passando, que existem os marcos de crescimento da criança, né? Então eu comecei a observar que ele não evoluía. Ao contrário, ele regrediu, por isso que do autismo regressivo, né? Ele parou de interagir com outras crianças e conosco, com os familiares. Ele passou a andar de ponta de pés. Ele começou a andar muito cedo, com 9 meses ele começou a andar, a gente ficava, nossa, esse menino não para. E realmente ele era bem ativo. Porém, quando veio estudando, né, que eu digo que toda mãe de autista ela é estudiosa, ela é curiosa, ou deveria ser, né? Estudar o autismo do seu filho é extremamente importante. Então, quando a gente vai estudar e quando eu vou estudar para entender, eu vi que tinha alguma coisa ali que era voltada para o autismo, né? Uma desconfiança. Então, a gente começa, como a Márcia falou, juntar os pontos, né? Ele começou a andar de ponta de pés, a fala, a interação muito, muito ruim. A gente também chamava, ele não atendia. E começou a ter algumas crises, já pequenininho, crises sensoriais, né? Ele não tem hipersensibilidade auditiva como muitos têm, mas ele tem estímulos visuais, muita gente, sabe, bagunçado, fora do lugar, ele gosta de enfileirar as coisas, ele tem apego à rotina, então assim, tudo que saía da rotina, via que ele chorava e não dormia, né? Uma criança que era super tranquila e dormia super bem, passou a não dormir mais. Teve a questão da poda neural, né? Então, assim, que é do autismo regressivo. Essa poda veio tudo que o autismo trazia começou a aparecer pra gente ali. Com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, eu e o pai dele decidimos levar ele ao neuro a primeira vez. A gente conversou e viu que tinha realmente algo de diferente. E o neuro também falou que, de fato, ele apresentava essas características de autismo, de TEA, e pediu para a gente buscar as terapias iniciais, como terapia ocupacional, fono e psicóloga, inicialmente essas 3. E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de maternidade atípica, né? Que é quando a gente começou a encontrar os entraves e as dificuldades junto ao plano de saúde, que foi marcar essas terapias.
primeiro embate foi... Primeiro que para marcar o neuro já foi difícil. Porque dentro do plano de saúde, para encontrar um neuropediatra, especialista em autismo, eu passei alguns meses para marcar. A primeira dificuldade já começou daí, para você buscar um primeiro entendimento, né? Uma primeira hipótese. Então, passei quase 2 meses, um mês e pouco, para marcar as primeiras terapias. Eu tive que abrir reclamação na ANS, né? Abrir reclamação diretamente com o plano e depois com a ANS para poder conseguir marcar as primeiras intervenções para fazer a investigação. Então, depois de uns 5 meses de investigação com esses profissionais, no plano de saúde ainda, eu retornei com o relatório da psicóloga já apresentando que de fato ele tinha batia as características para autismo, né? Retornei já para outro neuro, porque aquele já não atendia mais. Então, retornei para outro neuro. Então, assim, você vê já uma dificuldade. Você não é acompanhada pelo mesmo profissional. A criança já não permanece dessa forma. Aí, a gente já voltou para outro e foi quando ele, contando todo o histórico, ele viu o relatório dos profissionais e, de fato, fechou o laudo de TEA, né? Então, ele já tinha 2 anos de idade quando a gente, de fato, recebeu o diagnóstico. Agora, eu digo que quando a gente recebeu, foi apenas um papel, mas eu já sabia que ele era autista, né? A gente que é mãe, que de fato está ali muito de perto, a gente já acende uma luzinha assim, né? Mas aí, quando pega o papel que firma, dá aquela balançada, né? De fato, dá um choquezinho de realidade. E agora é continuar, não posso parar, porque se é uma criança que já depende de mim, vai depender ainda mais. Eu não tenho só o Victor como filho, eu tenho uma outra filha mais velha. Então, são demandas diferentes, né? Mas ele requer mais demandas, né, de uma criança atípica, porque ele precisa de terapias, a gente precisa estimular em casa. Ele tem também seletividade alimentar. Então, ele não come de tudo, ele quer comer coisas amarelas. E, dependendo da textura, também não quer, e do cheiro também ele não quer. Então, assim, é bem difícil. Então, ele já tem uma grande dificuldade de se alimentar, né? Então isso afeta a saúde dele. Para mim, assim, ficou um pouco novo, mas como é essa questão da alimentação dele? Porque se ele só gosta de comer o que é amarelo, qual o segredo aí? Então, na verdade, o autismo está muito voltado para a questão sensorial, num todo, né? Eles sentem tudo em excesso, né? Ele tem a questão visual, para eles é tudo a mais, né? O olfato, o paladar, então tudo para eles é em excesso. E eles precisam de parâmetros, pelo que eu percebo, sabe? Ele gosta daquele jeito sempre, né? Que ele chama a rigidez cognitiva deles, né? Eles têm muito isso. Então, ele gosta de batata frita, é amarelo e crocante. Eu pensei, então assim, eu estou descobrindo ainda também, testando o que ele gosta. E também, dependendo das situações, nem aquilo que eu achava que ele gostaria, ele gosta também, sabe? Então, assim, a gente vive buscando alternativas para estimular e desenvolver, sabe? A questão da alimentação e da fala, eu digo que são os principais desafios para mim no autismo de Victor, sabe? Ele tem evoluído bastante. Uma pergunta minha, por exemplo, no autismo de Victor, qual seria os 3 pontos, por exemplo, se tiver mais, fala, mas que você acha que é o grande desafio? Porque primeiro houve a descoberta, aí você descobriu que ele tem essa e essa deficiência. E é esses 3 pontos que você está trabalhando mais, é isso? Então, quando a gente descobriu que fechou o laudo, assim, e vinha caminhando, ele tinha diversas dificuldades no dia a dia, né? Assim, se fosse elencar, eram mais de 10, assim, sem pestanejar. Mas, assim, se fosse prioridade, assim, poxa, ele precisa melhorar nisso para que ele tenha autonomia futuramente, que ele consiga viver em sociedade, digamos assim, né? É a fala, a alimentação e a questão do desfraude, porque está vinculado à fala e à interação e a diversas questões sensoriais também, enfim,
como funciona a cabecinha dele. Não, são vários, mas esses três acho que mais é o que fortes. mais pesa no dia a dia. Que se eu não estiver atento, as pessoas, minha mãe também convive muito com ele, e o pai, se não estiver atentos ali, ele vai ter diversas dificuldades. Então, assim, se for uma pessoa estranha que chegue, não vai entender ele. Ele vai ficar assadinho, né? Ele vai ficar sem se alimentar, entende? Ele vai passar a ter alguma dor, alguma coisa e a pessoa não vai entender. Então, entende? Ele vai ter diversos problemas se a pessoa não identificar que ele tem essas dificuldades. Então, ele precisa trabalhar isso nele, né? A gente precisa estimular e terapias e tudo mais em casa, escola, que eu acho que é a tríade assim, principal para o desenvolvimento do autista, qualquer um, seja de qualquer nível, que é escola, terapias e família. É a base assim, principal para que ele evolua. Porque se uma perninha dessa não funciona, as outras duas não vão funcionar da forma ideal, entendeu? Então, assim, é bem... E às vezes, e é essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, às vezes. Ô, Márcia, e tu também? Quais seriam os pontos que você acha que ele precisa ser mais desenvolvido, mais trabalhado? A principal delas é a questão da fala também. Fala, que é verbal, né? Isso. A questão também do esperar, sabe? A vez dele. Ele é bastante... Não tem a paciência de coisas simples, mas de esperar que aquilo não é o momento. Por exemplo, eu estou fazendo o suco, ele já identifica que é o suco. Ele vai lá e traz a garrafinha para me colocar. E não importa em que etapa eu esteja, ele vai chorar até que eu coloque. Mas às vezes eu ainda vou passar no liquidificador, mas ele já identificou que eu estou fazendo o suco e ele quer naquele momento. A paciência, assim, sabe? Seria também uma grande virada de chave para melhorar as outras coisas, né? Outra questão também seria a do sono. Mas essa paciência é no geral, ou seja, é em tudo aquilo que ele identifica que é necessário. Sim. Aí ele... Isso. E aí isso é um gatilho para ele. Um gatilho para crise. Porque ele não tem ali naquele momento o que ele quer. Tem coisas que são inviáveis já naquele momento, né? E é gatilho para crise. Que ele vai chorando, vai impaciente e cada vez chora mais e... Quando eu vejo, tá lá, desesperado, e chega um determinado ponto que nem aquilo acalma mais ele, sabe? Porque ele já... Virou a crise. Virou a crise, ele se frustrou. Isso que as pessoas não entendem um pouco, né, Nossa? Que eu também passo com o Vitor, ele até melhorou um pouco, a gente estava conversando um pouquinho antes. Essa questão da paciência, o Vitor é um ponto que ele evoluiu. Mas a birra vira crise. Porque as pessoas, quem está de fora, que não conhece, que não sabe... que é um autista ou que não conhece realmente o autismo, vai pensar, que criança tá com frescura, fazendo birra, e a mãe vai atender porque ele tá fazendo birra. Mas não é isso. Entende? Não é isso. Na verdade, a birra no autismo vira uma crise. Porque ele não tem a capacidade, assim, ainda. Em algum momento a gente crê que ele vai ter. Mas ele não tem a capacidade para entender que existem etapas. Que existe um processo e que ele vai chegar lá e vai ter o que ele precisa, o que ele deseja, mas ele não entende, sabe? Ele não entende que ela precisa bater, né, o negócio, e o negócio vai chegar numa madeirinha no copinho dele. Não. Uma criança que é típica, né, que não tem um autismo ou alguma outra neurodivergência, ela ainda entende. Você conversa, eu digo porque eu tenho uma filha que é típica, e a mamãe tá fazendo um exemplo, né? Pegando esse exemplo dela, mamãe vai fazer isso aqui, ela pode se chatear um pouco, mas ela vai entender. No autismo não, aquilo vira um problema enorme e às vezes aquilo desencadeia para... Aí sai da rotina e gira outro problema, e vai, sabe, uma cascata. Eu fico imaginando, porque a gente não tem hoje mesmo escola pública, né, e escola privada, a gente não tem hoje uma rede preparada, né? Como é isso na escola? Por exemplo, como é Heitor hoje na escola? Tranquilo? Os primeiros dias foi de boa? Assim... Porque também lá, se ele identificar algo que ele vai pedir, né? Aí ele vai apontar. Assim, realmente, de fato, assim, nem a própria família está preparada, né? A gente vai aprendendo no dia a dia
É como eu falei, cada dia é uma pequena evolução e a gente vai aprendendo com aquilo. E assim, é só o convívio para tentar lidar, né, de fato com a criança atípica. É o convívio, principalmente no caso de Heitor, que é não verbal, é o convívio, você vai assim entendendo o que ele quer, os sinais que ele dá para pedir algo, para, né, de certa forma assim, informar que está sentindo alguma coisa, às vezes está doendo, ele só passa a mão. E assim, para uma pessoa de fora, não vai entender, né? Assim, ver ele passando a mão, mas se eu ver que ele está passando a mão assim, eu, né, me dá um alerta. O que é isso? O que é que tem aí no braço que ele está passando a mão? Isso para mim é uma forma de comunicação. E minha maior expectativa é que ele fale, justamente por isso, porque seja na escola ou com algum familiar, né, vai ser a virada de chave para o bem-estar dele, para ele saber dizer o que ele quer, o que ele sente. E na escola, ele é uma criança muito carinhosa. Então, ele pede muito colo e elas atendem ele com esse colo, né? Eu sei, o momento que eu vejo, elas estão sempre mandando vídeo, foto, e eu sei. E o momento em que eu deixo ele lá, pela forma em que ele vai ao encontro da professora, eu vejo que ele se sente seguro, protegido, que ele gosta dela. E pronto, a forma que ele busca, né, é o colo, em relação às professoras, né? Mas em relação às outras crianças, não tem interação, sabe? Às vezes, por exemplo, a criança passa na rua, uma coleguinha dele, né? Heitor, falando com ele, e ele não dá a mínima atenção, sabe? Aí, pra meio que aliviar a situação, eu que falo com a criança, oi, tudo bom? Às vezes eu até penso, o pai da criança pode não entender, né? Julgar, assim, de certa forma, né? Ser uma criança chata, o meu filho falou e ele não respondeu, sabe? Eu tenho esse receio. E é isso, a gente tá sempre tentando, né? Uma forma de suprir, né? O que seria a fala, né? A comunicação da criança em relação às pessoas de fora, que estão de fora, que não sabe lidar, não entende a situação. Vanessa, esses três pontos, como você falou, tem alguns mais, mas tu percebe uma evolução já ou ainda está muito no início? Ainda está muito no início. Assim, a fala, eu percebo que ele até tenta, sabe? Ele imita, às vezes, uma palavra e outra, mas ainda é considerado não verbal porque ele não se comunica, ele não utiliza para se comunicar com a gente, nem pedir nada. E voltando assim ao ponto na escola, no dia a dia dele, né? Pesa, inclusive, esses 3 pontos, né? Porque a escola, eu digo que é um ensaio para ele viver em sociedade, né? E é o que pesa. Ele ainda usa fralda na escola, né? Então, eu estava até contando a Márcia também, que eu fiz quando ele iniciou na escola esse ano, eu fiz um resumo de quem era Vitor para a professora. Eu vi uma dica de uma outra mãe na internet, a gente fica buscando, né, alternativas e ferramentas, e uma dica que eu vi era, eu botei a fotinha dele, quem sou eu? Então assim, eu estou relatando ali quem é ele, quem é o autismo dele, porque aquilo está atrelado a quem ele é, né? Não fica a dica, viu, para você que tem filho atípico, antes de levar ele para a escola, você como mãe, como pai, no iníciozinho do ano já faz. Você conhece o seu filho, então, olha que dica interessante, já faz ali um histórico de quem ele é. E aí a tia da escola, o professor, a professora, ela vai entender um pouco mais quais são as dificuldades e quais são as virtudes que ele tem. Para que fique mais simples e mais fácil trabalhar ele na escola. Isso, aí dentro desse resumo eu colocava justamente isso que você falou. Quais são as minhas habilidades? Era como se ele estivesse falando sobre ele, sabe? Quais são as minhas habilidades? O que é que eu consigo fazer? Aí eu relatava ali quais são as habilidades dele, o que é que ele gostava de fazer. Ele tem apreço por números, por letras. Desde os 2 anos de idade ele já sabe o alfabeto, ele já sabe as formas, ele fala em inglês, algumas coisas, mas não em português, ele não se comunica em português. Então, assim, quais são as minhas dificuldades? Interação social, ele melhorou muito, mas ele ainda não interage muito com algumas crianças. Apesar que as crianças adoram ele também. É muito interessante isso também. As crianças como a pureza, né? Não há o preconceito. Né? Pedir licença.
algumas crianças tratam o Heitor como bebê na sala de aula, que tem são da que ter mesma cuidado. idade. E eu acho que, não sei se tu vai perceber isso também, as meninas. Eu acho que a menina ela já vem com esse quê de cuidado. Da maternidade já na natureza que Deus dá, né? Ele tem na sala de aula umas 2 menininhas, eu vi agora na apresentação Dia das Mães, com cuidado com ele, sabe? Teve uma que veio, eu fiquei emocionada na hora, eu agradeci a ela, agradeci a mãe, assim. Ela veio trazer ele até mim, segurando a mãozinha dele. Massa. E já presenciei também dele chorar e ela ir lá acalmar ele. Eu fui, ai, que coisa linda, ai, glória a Deus, sabe? Você fica assim, encantada, porque ela cresce assim, com esse coração bondoso, né? Eu fico até emocionada de De fato, é um coração muito bondoso, né? É realmente partilhar de um amor incondicional, né? Impressionante, né? Se vê a pureza das crianças, né? A pureza. Porque essa questão da escola, como a gente está faltando ao ponto, né? É um ensaio para a sociedade, né? Você vê que ela já tem um fruto bom, né? A semente é boa. E, infelizmente, às vezes, mais na frente, são os pais que cortam isso ou não sabem lidar com isso. Verdade. Porque Vitor, ele está passando por outra escola, ele já veio de uma outra escola que eu tive algumas dificuldades, né? Em uma reunião escolar, a própria diretora relatou, não nessa, numa outra que ele fez parte, em que ela foi procurada por alguns pais. Essa escola não tem só ele como autista, tinha outros de outras turmas, era uma escola de médio porte, em que alguns pais foram procurá-la dizendo o que é que ela ia fazer com esses autistas da escola. Perfeito. Porque estavam atrapalhando o desenvolvimento ou alguma coisa do tipo em sala de aula, quando na verdade não é nada disso, né? Não estou dizendo que cada caso é um caso. Eu sei que existem autistas que precisam de um atendimento especializado, sim, mas a grande maioria consegue vir na escola normal, sem precisar ter um atendimento à parte, digamos assim, que existem escolas especializadas, né, para crianças atípicas e escolas para crianças neurodivergentes e típicas, como a gente vê comumente, né? Então, assim, eu acho que os pequenos mais têm a aprender e a ensinar, na verdade, aos pais, sabe? Aos adultos. Aos adultos, com esse dia a dia deles, com essas demonstrações de afeto e de zero preconceito, do que os adultos aos filhos. Então, são os pais, muitas vezes, que vêm causar o problema, sabe? Que vem trazer com um olhar preconceituoso um problema que não é por aí. Então, assim, graças a Deus, na época, a diretora trouxe esse fato já dizendo que de cara negou, né, o pedido, né, dizendo que eles não tem o que fazer nada, é uma escola inclusiva, né, e vai continuar sendo inclusiva, eles vão continuar aqui, né. Então, assim, foi bem interessante, porém, a questão da inclusão, voltando nesse ponto da escola, ainda nesse ponto da escola, é que não adianta só incluir. Tem que preparar todo o corpo docente. Porque às vezes cai um peso muito grande sobre a professora, né? Porque ela que está em sala de aula ali, mas toda a escola tem que se preparar, né? Seja auxiliar, coordenação, diretoria, a faxineira, passar por treinamentos, porque eles vão estar convivendo com aquelas crianças. E o número a gente sabe que está aumentando. Então, toda sala de aula vai ter pelo menos um aluno autista. E a gente está falando de autismo, mas tem as comorbidades. E tem alunos que têm outros tipos de transtornos. Então, assim, a escola vai ter crianças neurodivergentes. Ou eles não tem outro rumo, tem que se adaptar também, né? Então, assim, Vitor tem algumas dificuldades, não sei se Heitor tem, a questão da coordenação motora, então ele precisa de tarefas adaptadas, ele não tem o mesmo nível de entendimento de uma criança de 4 anos para a idade dele, então uma tarefa que seria simples para ele entende algumas coisas e outras não, que eu digo que é a gangorra do autismo, né? Ela é desproporcional, ele, como eu disse, ele tem habilidades maiores para algumas coisas, como ele fala os números em inglês, algumas letras, o alfabeto em inglês, desde os 2 anos ele sabe, decorou sozinho, mas ele não consegue pegar no lápis.
Pra você Entende? ver, pra você ver. Ele não consegue pegar no lápis. Eu falei aqui, acho que foi no primeiro programa. A gente tem uma salinha aqui no Instituto, que é a salinha de psicopedagogia. E tem um teste lá, que ele é um labirinto. Né? Que você entra em um lado e sai no outro. Eu fui fazer o teste, né? Então eu fiz em 10 minutos. Eu achei uma saída. Ainda bem, né? Achei uma saída. E aí um jovem de 10 anos, ele também tem uma disfunçãozinha, mas esse lado dele é muito forte, é muito desenvolvido. Ele achou 4 saídas. E em 2 minutos. Então, por aí você analisa o meu QI e o QI dele. Né? É muito diferente. Né? Então nesse lado ele é muito bom. Né? Já no outro ele precisa ser trabalhado e desenvolvido. Isso. Então, assim, tem a questão das tarefas adaptadas. Eu tive algumas dificuldades na escola com relação a isso, e é uma coisa que eu bato muito com relação a essas tarefas. Eu cobro, assim, sabe, na professora. E em casa ele tem dificuldade para fazer comigo, imagina na sala de aula, né? Então, às vezes a tarefa volta sem fazer. Eu digo, tia, não consegui. Sabe? Porque tem uma coisa, não adianta a gente forçar. Porque se ele se frustrar, ele vai criar um bloqueio e é pior. Então, assim, tia, não consegui, dessa vez não deu certo. Deixa eu fazer uma pergunta que não está aqui no meu... Mas, por exemplo, pegar essa aí é até uma dica para quem está assistindo a gente. Você tem uma criança de 1, 2 anos, né? O que você deve observar nessa criança? Porque eu entendo que há uma resistência dos pais. Né? Tem pais que não aceitam. Alguns pais têm. Tem alguns pais que eles não querem isso. Então, o que me preocupa é que esse bloqueio dos pais pode agravar ainda mais, né? Ao passar da idade, é uma decreção, vamos dizer assim. Não evolui, a criança não evolui, ela regride. Tem algo que a gente pudesse pontuar aqui, dizer assim, olha, mães, observe isso no seu filho, na sua filha, observe aquilo. O que é que você daria como um conselho? Bom, a questão assim do interesse da criança. Comparando com o seu, por exemplo, né? Então essa é a dica que você vai dar para quem Certo, isso. Possivelmente pode ter. O interesse da criança em interação com você, né? Com você pai, você mãe, que está ali no dia a dia. Se de repente você vai observar ali, ele está cada vez mais mostrando entusiasmo naquilo que você já ensinou, que era uma brincadeira de rotina para vocês, né? Porque às vezes ele vai deixando aos poucos e a pessoa não vai percebendo. Porque está ali sutilmente, ele está deixando de fazer alguma coisa. Aí é onde tem que ter aquele alerta, né? Mas por que ele deixou de fazer tal coisa? A interação dele com a gente, cadê o abraço? Ele vinha abraçar e brincava e aquela coisa toda. E você vai notando assim que tá ficando mais distante, né? Esse assim é um dos pontos. Porque a interação social, seja com você em casa, com um coleguinha na escola ou com algum parente, assim, é uma coisa pessoal. Ele pode ser até no olhar, né? Sim, né? sim. Ele não consegue olhar para... Por exemplo, às vezes a gente lidar muito com isso no dia a dia, né? Então, eu também venho estudando bastante, venho pesquisando bastante. Então, por exemplo, às vezes eu olho uma criançazinha, ela vem, eu digo que está de pontinha de pé, eu digo, já é um índice. Aí tudo bom, princesa linda do tio, ela não olha, eu 2. Aí às vezes eu digo, vem cá, ela faz que nem me vê, aí eu 3. E aí você passa a olhar o comportamento do pai, ele está normal. Tá normal. Né? Como se o pai ele não percebeu ainda. Isso. Muita coisa passa desapercebida das famílias mesmo, mas eu acho que o que gira a chave para as famílias hoje é a informação.
Porque você não vai lutar contra o que você não conhece, não é verdade? Não é que você vai procurar, como a gente escuta às vezes, pelo em sapo que fala, né? Coisas onde não existe, não é isso. Mas assim, volta à questão dos marcos de crescimento. Todo mundo, quando tem um filho que pega a carteirinha de vacinação, tem lá uma tabelinha com os marcos de crescimento. Até 3 meses, o que é que uma criança faz? Até 6 meses, o que é que uma criança faz? 8 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, assim, percebeu alguma coisa, procure especialistas importantes da área que tenha credibilidade, porque infelizmente hoje em dia a gente tem muita informação, mas nem tudo é válido. A internet, o Instagram, o YouTube está cheio de informação de autismo, mas nem tudo é verdade. Tem isso também. Então, assim, eu busquei profissionais de referência para poder entender e estudar sobre o assunto, alguns psiquiatras e neuropediatras, e lá eles citam e dão várias dicas para que vocês possam, que a gente possa ver. E um dos pontos que foi isso, a questão da fala, eu acho que geralmente é o principal gatilho das famílias, quando começa a observar que a criança não fala. Mas às vezes ela já está dando sinais de bebezinho, né? No caso do Heitor e do Vitor, né? Foi com 1 ano e 2 meses e 3 meses também, que ele começou a parar de falar e eu comecei a observar. Mas eu já vi casos, né, de mães relatando que bebezinho de braço já tinha sinais. Por exemplo, ela foi dar de mamar e o bebê não olhava para ela, ou ficava olhando para o teto ou queria ficar olhando para trás. Ela não buscava olhar na mãe em nenhum momento. Dando de mamar, porque geralmente existe essa troca. Sim. É um momento, assim, para algumas mães é doloroso, sim, a gente sabe da dificuldade, mas é um momento também, tem uma magia ali na amamentação, né? Que a gente olha pro bebê, o bebê olha pra gente, né? E no autismo, às vezes, dependendo da criança, quando não é um regressivo, quando a criança já nasce com bastante característica, isso é um ponto. Observar na amamentação, o bebê tem essa interação com a mãe. A questão também, alguns casos, existe caso de epilepsia ou convulsão. Alguns bebês começam a ter isso de forma silenciosa. Eles ficam parados, olhando para o nada. Tem até pesquisas que falam sobre isso. E não interagem, simplesmente ficam paralisados. E o cérebro dele, na verdade, está tendo uma epilepsia silenciosa, que já é um sintoma do autismo. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas que quando você vai estudar, às vezes já estava ali, e os pais, quando vêm, está com 3, 4 anos, 5 anos de idade, porque geralmente a professora sinalizou. Quando ele vai entrar na escola, são depois dos 3 anos de idade que a gente tem esse hábito de colocar na escola depois dos 3 anos, né? Então, é quando a professora vem, quando é uma professora atenta, também tem isso, ou preparada, ou já estudou, aí começa a perceber, ele não está interagindo, ele não consegue fazer as atividades, ou ele chora muito. Geralmente um bebê com autismo, ele chora muito. Ou é muito quieto. É um extremo, entende? Vitor, eu percebi depois, eu comecei a observar algumas coisas, depois dele com o diagnóstico, ele dormia muito, bebezinho. Ele dormia muito, muito mesmo. Eu disse, poxa, que bom, né? Mas depois de um tempo, eu fiz, caramba, eu acho que já era do autismo. Aí com 1 ano e pouquinho, com 1 ano e 10 meses, ele parou de dormir. Aí vem, né? Aí vem, eu passei 1 ano, até hoje ele toma medicação, né? Hoje eu digo alguns bom tempo, quase 1 ano, assim. Há mais de 6 meses a gente conseguiu regular o sono dele, mas assim, eu passei quase 1 ano sem dormir direito. E eu acho que é um dos maiores desafios da mãe é a privação do sono. Verdade. Porque mexe com o psicológico. Afeta a gente diretamente em tudo. Eu digo porque em mim, eu chorava assim de madrugada. Dizia assim, meu Deus, o que é que eu faço? E ele só chorar. E você não saber o que é que ele tem. E às vezes é uma questão sensorial e uma dor, alguma coisa, não fala, entendeu?
e você ficar naquela, meu Deus, o que é que eu faço? Ou simplesmente ele achar que é meio-dia e ficar correndo pro lado pro outro na casa. Você vê, né? Quando a gente decidiu fazer esses podcasts, é lógico, né? Que a gente não é um grande especialista, né? Mas a gente tem uma vantagem hoje, que por ser um instituto e cuidar de pessoas na área, né? A gente passa a ter uma vivência. Né? Então, todos os casos existe uma semelhança, mas não é igual. Cada jovem, cada criança tem uma característica. Sim. Né? Ou mais de uma característica para ser desenvolvida. E eu acredito que quando Deus colocou isso no meu coração, eu acredito que é uma mãe que está desesperada. Aí diz assim, eu preciso procurar alguma coisa para eu pelo menos entender o que eu posso fazer daqui para frente. E por isso que virou Mães que Inspiram, porque aí você que é mãe traz uma dica, a outra traz outra dica, traz uma vivência, traz uma realidade acontecida ontem, agora, e a gente vai compartilhando, porque venhamos e convenhamos. Eu já vi profissionais gabaritados ainda não tem resposta. Perguntas que ele disse assim, olha, a gente está desenvolvendo uma pesquisa, mas a gente ainda não pode afirmar que isso é assim ou que isso vai ser daquele jeito. A gente tem, através da ciência, uma possibilidade. É isso que impressiona. E hoje eu paro para pensar o seguinte, poxa, se a gente pode fazer algo social que venha ajudar alguém a nível de informação, não vai fazer. E é o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito importante. Mas o que esperar? O que você espera de Heitor? Vou fazer uma pergunta diferente. O que você espera de Heitor daqui a um ano? Daqui a um ano. Daqui a um ano, eu espero que Heitor se comunique verbalmente. Certo. Comigo, com o pai dele, na escola. Essa é a minha maior expectativa, sabe? Assim, eu quero entender o que ele sente, que ele me diga. Ele me diga o que ele sente, o que ele quer naquele momento. Porque é um dilema pra gente, tá tentando sempre adivinhar, sabe? A gente convive com ele, a gente sabe muito dele. Mas diariamente a gente tá tentando adivinhar o que ele quer naquele momento, o que ele sente. Às vezes a gente nunca sabe o suficiente. A gente sempre sabe muito dele, mas nunca é o suficiente, porque sempre tem algo novo, sempre há uma coisa nova, né, que ele possa querer, que possa agradar ele. E a questão da fala, assim, é o que eu mais espero. E eu tenho fé em Deus, que ele vai falar daqui a um ano, ele vai estar falando, vai estar se comunicando comigo, na escola, com os coleguinhas. Eu tenho muita fé em Deus, que daqui a um ano ele vai estar falando. Essa é a minha maior expectativa, assim. É o que eu espero, de verdade. Então vamos viver isso junto, né? Se Deus quiser. Vanessa, você espero chamar de Vitão. Com certeza. O Vitor é o meu vitorioso, não é à toa, não. Eu digo que ele é vitorioso porque desde o ventre ele é um vencedor. Mas é difícil a gente não falar dos filhos, não se emocionar, né? É verdade. Dar uma segurada, mas assim, eu espero que ele tenha autonomia suficiente, sabe? Pra conseguir viver em sociedade. Que a gente tem, como mãe, uma preocupação eterna. Como mãe, digo naturalmente, mas como uma mãe típica, eu não vou estar aqui para sempre. Então, ele precisa desenvolver. Não é uma questão de eu querer. Ele precisa. Porque eu não sei se daqui a um ano ele vai estar falando. Ele está com 4 anos e 5 meses.
eu tinha uma expectativa lá atrás também, que ele agora já estivesse falando. Mas eu comecei a colocar no meu coração que não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Amém. E o que Deus me der de ferramentas para trabalhar com ele, eu vou trabalhar. E no tempo certo vai acontecer. Amém. E depois eu só vou glorificar o nome dele. Amém. Então, se vai ser daqui a um mês, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 2 meses, 6 meses, eu não sei ainda. Porque quando Deus quer, ele vira a chave e acontece. Amém. Então, eu desejo que ele consiga se comunicar realmente, verbalmente, que ele consiga passar em sociedade, que ele consiga trabalhar, sabe? Que ele não dependa de benefício. Que ele não dependa apenas de outras pessoas, mas caso ele dependa, que as pessoas o entendam. Que o respeitem, sabe? Eu acho que o maior problema não é o autismo de Vitor. São as pessoas não respeitarem ele com o autismo dele. Sabe? Eu acho que... Acho que é a sociedade que não está preparada, né, para conviver e aceitar, e acolher, e amar, independente. Ele não é o problema. Não, ele não é o problema. Entende? Porque às vezes as pessoas enxergam de outra forma. Sim, o meu sim. filho é um problema. Não. Não. Se eu não estiver sendo audaciosa, ele é a solução. Para que as pessoas enxerguem e entendam que pessoas são diferentes. Sim. E outra, ele é autista, mas existem pessoas com outros diversos problemas e a gente precisa entender, e a gente precisa amar, a gente precisa respeitar. Entendeu? Então, assim... A gente está falando de autismo, mas quantas e quantas mães lutam com outras questões, Sim. né? Então, e a sociedade precisa estar atenta e disposta. Uma coisa que eu disse até na escola uma vez, eu não preciso que ninguém seja tecnicamente especialista e seja, sabe, pós-graduado e tal, meu filho... para aplicar coisas do outro mundo com ele, não. Eu só quero que a pessoa esteja disposta a entender e a querer fazer o certo. Não precisa ser o expert. Lógico que é importante, a informação é crucial, né? Mas quando você percebe que a pessoa está disposta a querer fazer o certo, disposta a atender, tem compaixão, né? Tem empatia, as coisas fluem melhor. E isso eu acho que serve para... em qualquer local. Bom, eu fico muito feliz, né, pelo programa de hoje. Dizer para vocês que o Instituto ele está disponível, ele está aberto. Vocês conhecem os profissionais. E eu quero dizer que vamos viver isso junto, né? A cada passo, a cada evolução, a cada fala, né? Porque eu acredito que isso é uma conquista, né? E uma vez eu estava aqui e eu confesso para vocês que essa conversa com vocês, para mim, é uma terapia. É sério. Sabe por quê? Porque eu não vou dizer que vocês têm problemas. Não. Eu posso dizer que isso é uma oportunidade. Que a gente tem que trabalhar algo na vida da gente. Para mim, da mesma forma. Quando eu escuto, quando eu entendo um pouco mais da dedicação da mãe, do pai, quando eu começo a analisar a adaptação da família, e quando eu percebo que aquela mãe, aquele pai, ele faz assim, a minha chave virou, e o meu segredo é só amar e me dedicar. Caramba, isso para mim é uma terapia, porque eu olho assim e digo, nós não temos problemas, né? E por isso que a gente decidiu estar contando essas histórias, estar escutando as mães aqui. Eu acredito que vocês vão sair daqui até mais leve, porque muitas vezes
você não tem nem com quem conversar. É verdade. Né? A gente vive muito no mundo deles. Né? Assim, no mundo, eu digo, Sim. ali naquela correria do dia a dia. E às vezes a gente não compartilha, né? Eu sou um pouco assim, mais faladeira. Quando eu chego num lugar, eu chamo pra conversar a pessoa que tá do meu lado. Mas no dia a dia, não. Não, eu vou dizer mais a vocês. Ó. Vocês não estão sozinhas. Tá? Isso é uma bandeira que eu, particularmente, o Instituto, ele defende. E a gente vai defender. O autista, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser aceito, ele tem que ser sociável e ele tem muito a ensinar. A gente precisa ter a mente aberta para aprender com ele. Isso é uma defesa que o Instituto vem fazendo já há mais de ano. Né? Eu não consigo entender aqui, eu não consigo dizer para você assim, olha, nós perdemos perdemos... Não, eu só faço a conta assim, evoluímos com A, com B, com C. Porque se você faz o tratamento e não evolui, tem algum problema, ou no local, ou no profissional, ou em casa. Tem que estar junto, né? Então, muito obrigado, né, por esse bate-papo. Muito obrigado por vocês se dispôs a estar aqui, a falar um pouquinho, essa é a ideia. Dizer a você, Márcia, dizer a você, Vanessa, que para mim foi uma honra, né, escutar um pouquinho de vocês. E podem ter certeza que essa evolução a gente vai viver junto. Que bom, fico Vamos muito viver feliz. junto. E o que vocês precisarem e o Instituto puder fazer, podem contar conosco. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada também. É isso aí, gente. Foi mais um programa, mais duas mães que nos inspiram com suas histórias. Eu espero que este serviço social chegue também na sua casa, que ele possa lhe ajudar a entender, a se adaptar, a amar e se dedicar. Porque nós entendemos que isso é uma causa que nós vamos defender por uma eternidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.